Alô galera, aqui é o Páscoa e esse é mais uma leitura do livro que eu vou tentar fazer com vocês aí, do livro A Vida em Ciclos. Olá pessoal, em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem vindo aí a cada semana, acompanhando aí essa leitura. E como eu disse já no último vídeo, nem sempre a gente não vai fazer necessariamente um capítulo, porque tem capítulos curtinhos. Então nessa leitura aqui a gente vai ler 3 capítulos do livro, beleza? Então vamos logo para a leitura do capítulo. Vamos logo lá, vai encher o saco da sua irmã ali. Vamos lá para a leitura do livro e lá no final a gente faz alguns comentários sobre o que a gente leu, beleza? Vamos lá. Capítulo 1.4. O Rio Tietê em Barra Bonita. Barra Bonita, cidade que fica a cerca de 300 km de São Paulo, onde o rio se encontra de vez com a vida. Nessa cidade nasceu o movimento de defesa do Tietê no início dos anos 80, motivado por uma grande mortandade de peixes resultado de algum crime ambiental. Na internet encontramos várias fotos de toneladas de peixes boiando no trecho do Rio Tietê que corta a cidade. Ali nasceu um abaixo-assinado que posteriormente conseguiu reunir 1,2 milhões de assinaturas exigindo a despoluição do Rio Tietê, considerado um dos maiores abaixo-assinados do mundo com uma causa ambiental. Em minha primeira viagem de bicicleta pelo Rio Tietê, ao chegar em Barra Bonita, avistamos pela primeira vez o Rio Tietê limpo, depois de presenciarmos sua morte na cidade de São Paulo. Lembro da alegria em chegar na cidade numa tarde ensolarada e encontrar aquela imensidão, praias em suas margens, barcos navegando, pessoas pescando, centenas de capivaras à beira do rio, ver tantas pessoas usufruindo do Rio Tietê de diferentes maneiras. Já na segunda viagem, em 2004, percebi que o rio começava a ter mais vida desde a cidade de Porto Feliz, 150 quilômetros antes de Barra Bonita. Ou seja, realmente a poluição do Rio Tietê estava diminuindo. Confesso que foi um alento a princípio, pois estava constatando uma evolução. Mas com tristeza eu cheguei a Barra Bonita em 2010 e não avistei ninguém no rio, sequer pessoas pescando. Para piorar, encontrei uma placa informando que a água estava imprópria para banho. Mas por que será? A principal mudança que vi no estado de São Paulo entre as viagens de 97, 2004 e 2010 foi a troca do cultivo nas plantações. Em 97, encontramos muitos canaviais pelo caminho, mas eles se concentravam principalmente no entorno de algumas usinas, que eram poucas na época. Os canaviais rivalizavam com fazendas de gado, milho, frutas cítricas. Não dava para dizer que havia uma monocultura no estado. Em 2004, a situação não foi muito diferente. Encontrei uma grande diversificação. Tanto é que era comum fazer paradas na estrada para comer algo que estava sendo plantado. Já em 2010 levei um choque. São Paulo virou um verdadeiro mar de cana. Raramente encontrava outro tipo de cultivo, pelo menos até Barra Bonita era difícil encontrar até gado. Apesar de termos carros a álcool no Brasil desde a década de 80, só com o lançamento dos carros flex em 2003 é que o consumo de álcool realmente explodiu. O resultado foi fácil de constatar nessa viagem. Além dos malefícios que qualquer monocultura sempre traz, especificamente o cultivo da cana acabou interferindo diretamente nas condições do Rio Tietê, como deixarei claro nas próximas páginas. Capítulo 1.5. Dia de descanso e hora de ir às compras. Quem me conhece sabe que eu nunca faço um exímio planejamento antes de partir para qualquer aventura. E dessa vez não foi muito diferente. Vamos lá. Naquela época era assim, agora eu mudei um pouquinho. Eu melhorei, eu faço um planejamento bem melhor. Eu estou falando de 1 ou 2 anos para cá, né? Até como vocês podem conferir naquela viagem do telégrafo de 2016, eu saí sem extrator de corrente, para vocês terem uma ideia. Então eu melhorei um pouquinho agora. Como eu coloquei na cabeça que sairia de São Paulo no dia 13, aconteça o que acontecer, não tive tempo de comprar tudo o que precisava. E deixei para realizar algumas compras durante a viagem. Faltavam desde alguns equipamentos de manutenção de bicicleta e até cueca. Por isso em Barra Bonita foi às compras. Roupas, alguma coisa de comida, equipamentos de pesca, pois queria muito pescar durante a viagem. Durante o pedal eu usava roupas de ciclista. Quase tudo que usei foi cedido pela Curtro. Camisetas, bermudas, calças de ciclistas, todas em dry fit, uma tecnologia que não deixa você acumular o suor, eliminando líquidos e mantendo a roupa sempre sequinha. Quando terminava um dia de pedal, bastava lavar a roupa, colocar para secar e no dia seguinte estava tudo pronto. Levei apenas uma bermuda, uma cueca e uma camiseta de algodão. Como usava essas roupas depois do banho, dava para usar a mesma por dias. Já toalhas levei 2, uma de rosto e outra grande. Ocorre que logo no segundo dia, em São Pedro, acabei esquecendo minha toalha na casa do Francisco.
o que fez aumentar a minha lista de compras. Portanto, deveria ser um dia bem corriqueiro se não tivesse acontecido algo que me tocaria profundamente. Estava vendo uma vitrine numa loja quando ouço o barulho de uma queda, seguida por uma criança chorando. Era um garotinho que não devia ter mais de 2 anos. Deve ter tentado passar por um degrau que separava o corredor da sua casa com a calçada da rua, tropeçou e caiu no chão. Obviamente que na mesma hora ele começou a chorar, até aí normal, criança cai a todo momento. Mas o que me revoltou foi a atitude da mãe que estava na frente de outra loja. Ao invés de correr para acudir a criança, começou a gritar dando bronca no seu filho. Imediatamente atravessei a rua, peguei a criança no colo e tratei de acalmá-la. A mãe se aproximou, meio sem jeito, mas ainda tentando me convencer que estava certa. Continuou falando que a criança não parava quieta, tentando se redimir da culpa. Nessa hora lembrei imediatamente do meu filho. Até pouco tempo tinha contato diário com ele, mas aquele era meu 3º dia de viagem, dia que finalmente caiu a ficha que eu ia ficar mais de 3 meses longe dele, sem sequer poder abraçá-lo. Enquanto me privaria do abraço do meu filho por tanto tempo, aquela mãe estava mais preocupada no trabalho que a criança estava lidando. Nem me lembro direito o que falei, mas algo como, ao menos você tem uma criança para socorrer. Depois que eu acalmei, a mãe pegou no colo e até fazendo certo meia-culpa tentou acalmá-lo. Então eu deixei e segui caminhando pela calçada. Meus olhos se encheram de lágrimas, estava indo para uma rua movimentada e acabei entrando numa viela deserta onde pude chorar de forma compulsiva. As fichas foram caindo em doses homeopáticas durante a viagem. Naquele dia tive noção do quanto iria sofrer devido à distância do meu filho. Na minha mente, o via caindo, chorando, procurando um pai para poder abraçá-lo e confortá-lo, mas ele não me encontrava, apenas chorava. Nessas horas refletimos se vale a pena fazer tudo para ficar com seu filho, até mesmo ficar com alguém que te faz infeliz. A única conclusão que eu chego é que quem é pai, de verdade, não hesitaria em trocar a sua felicidade pela do seu filho, e sem dúvida essa seria a minha escolha. Encerrei minhas compras, voltei para a pousada, e lá fui eu deitar na cama e chorar muito, deixando a depressão me consumir. Mas esse foi só um dos dias difíceis que eu passei nessa longa jornada de 106 dias. Capítulo 1.6 Vencendo a depressão, vento contra e o sol. Minha viagem foi muito mais do que uma aventura. Desbravar locais onde poucas pessoas já passaram, superar limites. Essa viagem tinha como principal objetivo realizar uma busca interior. Me tornar uma pessoa melhor, avaliar meus defeitos e descobrir como superá-los para me tornar mais eficiente. Um dos principais objetivos era ser mais disciplinado, principalmente com horários. Minha intenção nesse dia era acordar às 5 da manhã, fazer as malas e partir às 6. O celular tocou às 5 da manhã, mas eu só levantei às 10 e saí às 13. O motivo do atraso foi uma tentativa de superar a depressão que havia tomado conta de mim no dia anterior. Dessa vez não haveria alguém para me ajudar, teria que superar a dor sozinho. Foi difícil, mas superei e consegui levantar. Naquela ocasião tentava aceitar que o passado não voltaria mais e tinha que seguir em frente. Assim segui rumo a Bauru. Bike carregada e saí de Barra Bonita cruzando pela bela ponte Campos Sales, uma ponte construída em 1915, uma época onde apenas carroças e pessoas cruzavam o rio. A ponte é tão estreita que tem um semáforo para controlar o fluxo de carros, pois só é possível passar um por vez. Durante a travessia senti um forte vento lateral que vinha do oeste, justamente sentido que iria seguir assim que cruzasse o rio. Ou seja, enfrentaria um dos maiores problemas para os ciclistas, o vento contra. Quem não pedala deve achar que o maior problema do ciclista é a chuva, subida, sol, nada disso. Do sol você se protege, a chuva te refresca e na maioria das vezes, se não traz relâmpagos, é até bem-vinda. Subida você vence e ainda te torna forte. Além de quase sempre ao final de uma subida há uma descida. Agora vento contra. Foram cerca de 20 km até Macatuba, numa estrada sem acostamento e com vento contra no peito. Vento que te atrapalha até na descida. É um inimigo invisível. Às vezes ele te ajuda, mas as chances dele bater com constância nas costas são raras. O melhor mesmo é pedalar sem vento nenhum. Segui então entre o mar de cana. Por mais que me esforçasse à vista, não consegui encontrar outra coisa senão cana ao meu redor por quilômetros. Para complicar, apesar do limite dessa estrada ser 60 km por hora, 99% dos motoristas simplesmente ignoravam esse detalhe, colocando em risco a vida deles e principalmente a minha. Respeitando os limites, todos chegam. Agora, sem respeitar, sempre ficam alguns pelo caminho. Ao me aproximar de um rio, vi uma placa que dizia: atenção,
Pesque à vontade, mas não corte a cerca. Quer dizer que além das pessoas invadirem a propriedade de alguém para pescar, algo tolerado pelo dono, ainda tem algumas pessoas que destruíram a propriedade dos outros. Vai entender. Cheguei a Macatuba, onde fiz meu almoço. Uma Coca-Cola, umas castanhas, um torresmo, tudo presente da minha amiga de Olambra. Castanhas são altamente calóricas e tudo o que mais precisava era de energia para pedalar. No bar onde comprei a Coca, pedi informações de como evitar aquela estrada chata que eu havia encarado. E me deram uma dica de seguir rumo à usina São José. Foi uma bela opção, uma estrada bem mais tranquila, menos carros, mas com muito vento contra e um sol. Depois que saí de São Pedro, desisti do capacete. Foram 2 dias de muito sol e senti minha cabeça literalmente cozinhar. Minhas orelhas, nuca e pescoço ficaram queimados. Olha que meu capacete não era vagabundo. Apesar de ter sido dado como apoio da Bell, ele custava quase R$300. Lembrei de um presente devido às compras que fiz na loja Mundo Terra. Um boné legionário, desses que tem um pano para proteger orelhas e a nuca do sol. Assim, meu capacete foi parar no bagageiro e o boné na minha cabeça. Deixei o capacete à mão caso fosse descer uma longa serra ou em alguma situação onde eu realmente me sentisse em risco. Naquela situação, o chapéu me trouxe muito mais proteção do que o capacete. Avistei a usina de longe, vendo apenas fumaça que deve ser da queima do bagaço. Não consigo ver o progresso, é progresso mesmo, em toda essa destruição. Nem as margens do Tietê são poupadas, é cana para todos os lados. Nesse caminho, passei ao lado de uma plantação onde os caminhões despejavam toneladas de agrotóxicos na cana. Como essa cana não era para consumo humano e sim para combustível, os agricultores abusavam mesmo dos agrotóxicos. Queria me alimentar com algo que encontrasse na estrada, mas não tinha coragem de comer essa cana. É impossível ver esse mar de cana que o estado de São Paulo se transformou e continuar achando que o carro a álcool ou etanol seja algo que faz bem ao meio ambiente. A cana tira muita água do solo, ela seca as nascentes, que força as propriedades a retirar água dos rios para irrigação. Ela destrói o solo, tornando fraco e arenoso. A famosa terra vermelha, tão boa para a agricultura que tínhamos no começo do século XIX, no início da cultura do café, está virando uma areia amarelada. Na estrada era comum cruzar caminhões carregados de garapão, também conhecido como vinhaça ou vinhoto. Para se fazer 1 litro de álcool, é produzido 14 litros de garapão. O problema é que esse é um resíduo altamente tóxico e, se chegar às águas, causa um nocivo impacto ambiental. Ocorre que esse garapão pode ser utilizado também como fertilizante e acaba sendo devolvido às plantações de canas. E isso é feito da seguinte maneira: mesmo no interior de São Paulo não haver serras ou cadeias montanhosas, seu relevo não é plano, basicamente formado por colinas nas áreas plantadas. E entre os canaviais são cavados canais de forma que a gravidade leve esse garapão por toda a plantação. Agora pergunto, o que vocês acham que existem no final desses canais? Inúmeras as fazendas de canas às margens do rio Tietê e seus afluentes. Como a maioria das fazendas não faz devido à proteção das margens dos rios, à preservação das APPs e suas matas ciliares, boa parte desse garapão acaba no rio Tietê. Se lembra do que eu disse nos capítulos passados sobre a proibição da pesca em Barra Bonita? Isso se deve ao aumento do número de algas e de matéria orgânica despejada no rio, muito provavelmente causada pelo despejo desse garapão nas plantações de cana. Isso não ocorria em 2004, pois até então o estado ainda não estava dominado pela essa monocultura da cana-de-açúcar. Retornando à viagem, venci o Mar de Cana, pedalei até a BR-369 e de lá segui até Bauru. Já estava em contato com o Labão de Bauru, que seria meu anfitrião durante minha passagem pela cidade, e ele veio ao meu encontro ainda na rodovia. Conheci o Labão até aqueles dias só virtualmente. Fazia uns 10 anos através da lista de discussões Bike On List, que fiz parte desde 2001. Uma lista de discussões com ciclistas do Brasil inteiro. É sempre prazeroso ver uma amizade que começou no virtual passar para o real. O Labão me escoltou até a loja do a The Bike, em Bauru. Lá fui recebido com uma caixa de cervejas e um bom papo e acabou sendo o local da minha pousada. Estendi minha rede numa jabuticabeira carregada que ele tinha nos fundos da sua loja e tive uma noite muito tranquila. Ah, claro, estando em Bauru, não poderia deixar de comer o tradicional lanche que leva o nome da cidade. Detalhe que ele nem nasceu aqui. Outra historinha bacana. Na década de 30, havia um estudante na Faculdade de São Francisco, em São Paulo, que tinha o apelido de Bauru, por ser sua cidade natal. Sempre que ele ia à lanchonete Ponto Chique, do Largo do Paissandu, pedia para o chapeiro fazer um lanche ao seu gosto. Retirar o miolo do pão francês, colocar umas fatias de rosbife, queijo derretido e umas rodelas de tomate. Os demais clientes, depois de observarem seu pedido, passaram a pedir também um lanche igual ao do Bauru. O tal lanche começou a se popularizar e, como o rosbife não é tão popular, trocaram o rosbife
bife pelo presunto. E hoje o Bauru com presunto, queijo e tomate consta no cardápio de todos os bares e lanchonetes do Brasil. É isso aí, galera. Foram 3 capítulos bem intensos e espero que vocês tenham curtido aí novamente. Comentem aí, façam algum comentário sobre o que vocês acharam desse capítulo e compartilhem aí nos grupos também. Vamos ajudar a divulgar aí. Eu acho que vai ser bacana, tá sendo interessante para mim, vai ser para vocês também, tenho certeza, tá certo? Então é isso aí, semana que vem tem mais um vídeo, mais uma leitura de alguns capítulos do livro A Vida em Si. Tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta